Bora falar de um negócio que, olha, acho que pega todo mundo. Sabe aquela sensação de estar vivendo o mesmo erro de novo e de novo e de novo? Parece um filme repetido, né? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por que a gente entra nesse ciclo vicioso e o que é mais importante, qual é a chave para finalmente conseguir sair dele? É aquela certeza que bate lá no fundo, sabe? Parece que não importa o esforço, o resultado vai ser o mesmo. A gente jura que dessa vez vai ser diferente, dá aquele gás, mas, no fim do dia, lá estamos nós, de volta para o ponto de partida. Se isso soa familiar, relaxa. Essa sensação de estar preso num looping não é um problema exclusivo seu, não. E para a gente entender de vez esse sentimento, vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem clássicos. Tenho certeza que pelo menos um deles vai ser como se olhar no espelho. Começa com aquela energia toda, né? A geladeira tá cheia de coisa saudável, o plano de treino tá na mão, mas aí chega a terça, o trabalho estressa, o trânsito irrita e vem aquele pensamento: quer saber? Hoje eu mereço. E pronto, o ciclo recomeça na outra segunda com a mesma promessa e, claro, o mesmíssimo resultado. Isso aqui vale para o trabalho ou para a vida pessoal. Aquela ideia brilhante que ia mudar tudo. A gente compra material, faz um plano super detalhado, começa com um ânimo total. Mas aí a empolgação inicial some, outras coisas urgentes aparecem e o projeto genial vira só mais um item na gaveta do "um dia eu termino isso". E esse aqui talvez seja o mais doído de todos. Pode mudar a pessoa, o amigo, o chefe, mas o padrão do conflito ele se repete. A mesma discussão, pelas mesmas razões, com as mesmas reações. É como se a gente carregasse um roteiro do problema no bolso para onde quer que a gente vá. E aí, qual é a primeira reação quando isso acontece? Culpa. Ah, eu não tenho força de vontade, eu sou um fracasso. Mas e se o problema não for a gente? E se o vilão dessa história for outro? Vamos desmascarar o verdadeiro culpado agora. A gente se acusa de falta de esforço, de preguiça, ou então joga a culpa na má sorte. Mas a grande virada de chave é perceber que o problema não é nada disso. O verdadeiro culpado é a falta de análise. Pensa bem, a gente erra, fica frustrado e, no automático, tenta de novo, só que fazendo exatamente a mesma coisa. A gente não para investigar o que de fato deu errado. E essa citação é genial porque ela mostra o momento exato em que o progresso para. Quando a gente culpa a si mesmo, ou os outros, ou a vida, a gente fecha a porta para a única coisa que pode tirar a gente do lugar: entender o que aconteceu. A culpa cega, a análise dá um mapa. Ok, mas por que é tão difícil analisar? Por que a gente insiste em repetir o erro no piloto automático? A resposta está na programação do nosso cérebro, que foi feito para economizar energia a todo custo. Pensa assim, ó. Toda vez que a gente comete o mesmo erro, é como se estivesse cavando um trilho dentro do cérebro. Depois de algumas repetições, esse trilho fica tão fundo que o trem do nosso comportamento entra nele sem a gente nem perceber. Vira automático. Para o cérebro, isso é super eficiente, mesmo que o destino final seja sempre o fracasso. E alguns mecanismos mentais ainda reforçam esses trilhos. O viés de confirmação faz a gente procurar provas de que nosso método está certo, ignorando todos os sinais de que está errado. O viés de frequência convence o cérebro de que se algo é feito muitas vezes, deve ser o jeito certo de fazer. E o efeito do ego nos defende de críticas, porque admitir o erro dói. Juntos, esses três criam a tempestade perfeita para a gente ficar preso no mesmo lugar. Então, a conclusão é direta e até um pouco assustadora. Cada vez que um erro é repetido sem análise, não é só mais uma falha. Na prática, é um treino para o cérebro. A gente está se tornando um especialista em cometer aquele erro específico. Certo, o problema está claro. Mas como é que a gente constrói um trilho novo, então? Com uma ferramenta bem simples, que a gente pode chamar de autópsia rápida do erro. É a hora de parar de ser a vítima do erro e virar o detetive do caso. A base para isso é a fórmula do investidor Ray Dalio. A dor do erro é o alarme, é o sinal de que algo precisa mudar. Só que a dor, sozinha, não ensina nada. É a reflexão sobre essa dor que transforma ela em progresso. Sem reflexão, é só sofrimento repetido. Com reflexão, vira aprendizado. E essa reflexão não precisa ser um drama, tá? São 3 perguntas diretas. Primeira, o que aconteceu? É só o fato, sem historinha triste. Eu não entreguei o relatório. Fim. Segunda, por que aconteceu? Aqui a gente cava mais fundo. Não é porque eu procrastino, é porque deixei para a última hora, e eu deixei para a última hora porque a tarefa parecia grande demais e eu não sabia por onde começar. Opa, achamos a causa real.
E a terceira, o que eu vou ajustar? Uma coisinha. Da próxima vez, no primeiro dia, vou quebrar a tarefa em 3 passos menores. Simples, prático, dá para fazer. E o ponto mais importante é este. A ideia da autópsia não é para se punir, é para coletar dados. É olhar para o erro como um cientista, não como um juiz. O que esses fatos me ensinam? Que padrão eles revelam? Isso tira todo o peso emocional e transforma uma falha em pura informação estratégica. Com essa ferramenta na mão, a mudança não precisa esperar a próxima segunda-feira, nem o ano que vem. Ela pode começar agora mesmo. Vamos transformar essa análise em ação imediata. A virada de chave é essa. A energia que antes era gasta se lamentando pelo erro, agora é usada para corrigir a rota. É uma troca de hábito. Sair do hábito de repetir para entrar no hábito de corrigir. Uma decisão simples, mas que muda o jogo todo. Então, fica aqui um desafio prático. Nas próximas 24 horas, escolha um erro pequeno que aconteceu recentemente, qualquer coisa, e faça a autópsia rápida. Pergunte o que aconteceu, por que aconteceu e qual o meu próximo ajuste. Anote uma única mudança, por menor que seja. A meta não é resolver a vida, é só dar o primeiro passo para instalar esse novo hábito de analisar. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Não precisa ser algo gigante. Qual é aquela pequena falha, aquela pedra no sapato, que dá para a gente escolher, analisar e corrigir a partir de hoje? A jornada para quebrar o loop começa com a decisão de parar de correr em círculos e começar a desenhar um novo caminho, um passo de cada vez.